Boa noite, pessoal. Então, olha só, nós vamos começar hoje a unidade 4 sobre titularidade e eficácia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Nessa unidade, a gente quer ver, basicamente, quem são os titulares dos direitos humanos, direito internacional dos direitos humanos, quem são os titulares dos direitos fundamentais e contra quem ou em face de quem eles podem ser exercidos. Na aula de hoje, especificamente, nós vamos ver os titulares, quem pode exigir, quem detém esses direitos, quem pode, então, requerê-los. Boa noite, Andresa. E aí a gente vai começar vendo os casos mais pacíficos e depois nós vamos ver dois casos relativamente polêmicos ou controversos. Bem, a titularidade dos direitos, né? Quem é que os detém? Bora dividir em grupos porque não são iguais. Temos em primeiro lugar, né, a titularidade do direito no direito internacional dos direitos humanos. Em geral, os principais documentos, os documentos mais abrangentes, eles têm como titular toda e qualquer pessoa humana. Então, em geral, a titularidade dos direitos humanos é toda e qualquer pessoa. Tá bom? No direito internacional, essa é a regra. Professor, mas existe alguma situação em que não existe titularidade para pessoas humanas? Não é bem que não existe a titularidade, é que é uma titularidade delimitada. Em alguns tratados de direitos humanos, a titularidade é mais restrita. Por quê? Porque são documentos que buscam proteger grupos específicos. Então, não faz sentido você ter uma titularidade abrangente. Então, nesses casos, quando você tem documentos, tratados internacionais voltados a sujeitos específicos, nestes casos, nós temos uma titularidade mais delimitada, uma titularidade mais individualizada, a gente pode dizer assim. Então, por exemplo, nós temos convenções, tratados internacionais de direitos humanos, as convenções, que se voltam a grupos específicos, como, por exemplo, a CEDAW, a Convenção Internacional dos Direitos da Mulher, e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. Só para a gente ter noção disso, por exemplo. Direito da pessoa com deficiência, por exemplo, também. Essa talvez seja até mais conhecida dentro do Brasil. A Convenção da ONU sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, ela vai delimitar logo no seu início que o foco dela é a pessoa com deficiência, não todo e qualquer ser humano. Isso é um primeiro exemplo. Deixa eu pegar o documento em si. Artigo 1º. Pessoas com deficiência, item 2. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, os quais, em interações com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, todo e qualquer ser humano que tenha essa característica. É esse o objetivo. Outra convenção, Convenção sobre Direitos da Criança. Para efeito da presente convenção, considera-se como criança todo ser humano com menos de 18 anos de idade, salvo quando, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes. Todo e qualquer ser humano, desde que tenha esta característica específica, tá bom? Mas, de novo, isso o próprio documento traz. Quando o documento trouxer essa delimitação, aí sim será específico. Mas, em geral, os documentos fazem referência a que seu sujeito é todo e qualquer ser humano. Por exemplo, a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Ela vai definir no seu artigo 1, item 2, que os seus sujeitos são todo e qualquer ser humano. Então, para os efeitos desta convenção, pessoa é todo ser humano. Ok?
Então, gente, no direito internacional, regra todo ser humano, em alguns documentos, em algumas convenções, nós temos uma titularidade mais restrita. E os direitos fundamentais, gente? Qual é a situação especificamente dos direitos fundamentais? Bem, aqui nós temos um probleminha um pouco maior. Por quê? A Constituição diz, lá no artigo 5º, no seu caput, o seguinte: todos são iguais perante a lei, ou seja, todos receberão um tratamento da lei que será um tratamento não discriminatório. Ok. Só que, alguém quer falar? Só desligar o microfone. Só que a Constituição ela faz uma delimitação depois. Então, a lei não dará um tratamento discriminatório, a lei será igual para todos. No entanto, vão se garantir aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos vai estar. Então, ela diz que a lei dará o mesmo tratamento a todos, mas depois ela diz, olha, os direitos que eu vou elencar aqui são para brasileiros e estrangeiros residentes. Qual é o grupo que ficou de fora, gente? Qual é o grupo que não ficou abrangido por essa conceituação da Constituição? Algum grupo ficou de fora? Ficou. Sim. Quem? Os não residentes, né? Os brasileiros, por exemplo, não residentes. Não, os brasileiros são todos. Os brasileiros são todos. Sim. Aí Os seriam os estrangeiros, no caso, estrangeiros né? não residentes, Residentes, é. ou seja, aqueles estrangeiros que estão de passagem pelo país. Então, um turista, alguém que de repente migrou não, está em passagem por aqui e não fixou residência. Qualquer estrangeiro que não tenha residência fixa no nosso país, se eu for pegar a literalidade da Constituição, ele não tem direitos fundamentais. E isso é um problema. Isso é um grande problema. Então tá, se a gente for pegar expressamente, o que a gente tem expressamente? Expressamente, a titularidade abrange brasileiros, natos ou naturalizados, a Constituição não faz distinção, e estrangeiros residentes. Agora a pergunta é, o que é que eu faço com o estrangeiro não residente? Existem 3 possibilidades de resposta, gente. Existem 3 caminhos para responder a isso. Não são caminhos legislados ou previstos na própria Constituição. São 3 interpretações que a gente dá a esse artigo 5º, caput. E, de novo, como é um caminho não legislado, ele não é totalmente pacífico, mas eu posso dizer, sem grande preocupação, que ele é um caminho majoritário. Existe uma alternativa que é adotada majoritariamente pela doutrina e pela jurisprudência. Bem, bora ver quais são as 3. A primeira alternativa, o primeiro caminho, diz o seguinte: o que é que abrange todos? A lei. A lei abrange todos. Então, a primeira alternativa é o estrangeiro não residente, aquele que um turista, alguém que está passando pelo Brasil por qualquer motivo que seja, ele tem somente os direitos assegurados pela lei. Ou seja, ele será tutelado pela lei e não pela Constituição. Ele será amparado pela lei, o que a lei disser, o que a lei prevê, ele vai receber, o tratamento ele vai receber, mas o que a Constituição trouxer, ela não alcança esse grupo. Esse grupo não seria abrangido por essa conceituação. Bem, qual é o problema, gente? O problema é que os estrangeiros não residentes eles seriam um grupo sem a tutela de direitos básicos da Constituição. Então, por exemplo, imagina o seguinte, então, já que ele não está amparado pela Constituição, né? No nosso país existe uma série de prerrogativas que a Constituição traz. Não vou tentar usar aqueles exemplos absurdos. Vamos tratar um exemplo real, específico. A Constituição proíbe o uso de provas ilícitas no processo penal. Perfeito. Vamos imaginar que um turista cometeu um homicídio. Um turista cometeu um homicídio.
E vamos supor que o Código, eu sei que o Código Penal diz, mas ignorem isso. Vamos fingir que o Código Penal não trouxesse a proibição do uso de provas ilícitas. Imagine que o Código de Processo Penal não tinha essa regra. Não tinha essa regra, está só na Constituição. Gente, aí vem a pergunta. Conseguiram provas ilícitas contra esse estrangeiro. Se for adotar essa primeira interpretação, esse estrangeiro tem direito a que essas provas não sejam utilizadas? O que vocês me dizem? Eu acho que não, professor. Pois é, se eu adotar Porque essa... Pode falar. tem, assim, a questão também dessa questão de estar de fora, não tutelados, tem a questão do ônus e do bônus, né? A Sim, respeito disso. sim, exatamente. Já que ele não tem nenhum vínculo com o território nacional, ele não teria essa proteção específica. E aí ele fica sem essa garantia, sem essa proteção mínima. Aí muitos autores criticam e dizem, olha, essa não é a intenção da Constituição, isso não coaduna com o restante da Constituição. E aí vem uma outra interpretação que vai no sentido oposto. Bem, a Constituição, no artigo 1º, inciso 3º, diz o seguinte, são fundamentos do nosso país, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. São fundamentos do nosso país, a dignidade da pessoa humana. Ok. Não mostrei para vocês, Stefan. Se você tivesse colocado. Artigo 1º da Constituição, são fundamentos do nosso país, a dignidade da pessoa humana. Ok. Aí volta aqui. O que é que essa segunda linha vai interpretar? Bem, então, como esse estrangeiro não residente, ele é uma pessoa humana, ele tem dignidade. Então, ele é uma pessoa humana, ele tem dignidade. E se a Constituição está dizendo que o nosso Estado é baseado, é fundado, está sustentado pela dignidade humana, então não faz sentido essa diferenciação. Eu preciso considerar, então, que esse artigo 1º e esse 3º é vinculante. Logo, o estrangeiro não residente, segundo essa segunda opção, tem os mesmos direitos assegurados aos brasileiros e aos estrangeiros residentes. Tá bom? Qual é o problema? A gente imagina o seguinte, imagina que Pablo mora no Chile. O Chile não tem um sistema de saúde bom ou não tem um sistema de saúde público, pode ser o caso. Embora o Chile seja o país mais desenvolvido da América do Sul. Quer dizer, é o país mais desenvolvido, se eu não me engano, da América Latina. Mas eu vou chutar por via das dúvidas, é o país mais desenvolvido da América do Sul. Mas aí não vamos porque ele não tem um sistema de saúde público, como o SUS. E aí o Pablo precisa fazer uma cirurgia que custa $500 mil. Pablo sempre morou lá, e está lá de boa, por muito tempo. Só que ele disse, agora eu não sei o que é que eu faço, eu preciso desse dinheiro, eu não tenho. Aí o Pablo vem para o Brasil, porque ele descobriu que o Brasil tem um SUS. Ele vem aqui, como ele não é residente, ele vem passar férias aqui, vem como visto de turista. Quando ele entra na justiça e pede que o Brasil seja obrigado a fazer cirurgia nele, a realizar a cirurgia que ele precisa. E aí, gente, esse pedido, ele seria julgado procedente ou improcedente? O que é que vocês acham? Pedido procedente ou improcedente? Ok, Larissa, mas se eu usar essa segunda linha de interpretação, se eu usar essa segunda linha que tem os mesmos direitos, Se for seguir nessa segunda ideia, ele vai ter que ser procedente o pedido. exatamente. Se eu não fizer nenhuma diferença, ele vai ter que ser procedente. Só qual é o problema? Vocês aprenderam lá em Seguridade Social que para eu ter um sistema de Seguridade Social eu preciso de dinheiro, financiamento. Lembram disso? Lá de Seguridade Social, eu acho que é Previdenciário o nome, não sei.
Enfim, quando vocês estudaram Seguridade Social, vocês viram que um dos elementos fundamentais da Seguridade Social é financiamento. Não existe Seguridade Social, não existe um sistema securitário sem financiamento. A minha pergunta é, o Pablo ajuda a financiar o nosso sistema de Seguridade Social, o nosso sistema de saúde? Não, ele não ajuda, ele não financia nada, que ele não é contribuinte do Brasil. Bem, então nós temos um problema aqui. Qual é o problema? O problema é que o Estado brasileiro e nenhum Estado no mundo tem condições de assegurar todos os direitos fundamentais a todas as pessoas sem qualquer tipo de restrição. Não existe isso. Uma vez um professor, mas o SUS é universal. Se calma, também não é nesse sentido de universal, porque não tem dinheiro, não tem condições financeiras no nosso sistema de saúde abarcar toda e qualquer pessoa. Não tem. Então, gente, não tem como estender todos os direitos fundamentais a todo mundo. Não tem. Tem que ter restrição. Especialmente nos direitos sociais. Ok. E aí nós chegamos a uma via, que é uma via intermediária, né? Uma via ali que tenta encontrar uma solução entre os dois. O estrangeiro não residente, ele é pessoa humana. Não tem como negar isso. Se é uma pessoa humana, ele é um ser digno. Ele tem dignidade. Não tem como negar isso também. Então, ele tem que ter direitos reconhecidos. Mas, gente, aqui vem um ponto importante. Quando a gente fala que toda pessoa tem dignidade, que a dignidade humana é o fundamento dos nossos direitos, isso não quer dizer que todos os direitos sejam igualmente imprescindíveis a ela. Não quer dizer a mesma coisa. Então, os direitos humanos, todos eles estão baseados na dignidade humana, de fato. Todo direito humano tem relação com essa dignidade. Qual é o problema? O problema é que alguns direitos realmente são uma condição e outros são realmente imprescindíveis e outros eu consigo garantir de uma outra forma, enfim, consigo garantir de uma forma menos intensa. Só para a gente ter clara aqui a situação. Pablo queria fazer uma cirurgia, a gente chama de cirurgia eletiva, né? E queria marcar uma cirurgia. Isso é uma coisa. Outra situação o Pablo veio para cá passar férias mesmo e ele foi atropelado e está malzão, precisa de um atendimento de urgência. Gente, as demandas, as necessidades são iguais nos dois casos? Pois é, Não, tudo a saúde. Mas elas são diferentes, perfeito. Embora se refiram à saúde, elas não são necessidades iguais. Qual das duas é mais necessária, deixa eu colocar assim, né? Ou mais imprescindível a garantia da dignidade do Pablo? O atendimento de urgência. A urgência, a segunda, né? A segunda é mais necessária. Porque a segunda é uma condição à sua vida. Então, sim, eu posso, isso não é errado. Eu posso sim elencar uma ordem de prioridades. Não existe nenhum problema nisso. Na verdade, a vida na prática ela se faz de uma organização de prioridades, incluindo a vida jurídica e a vida política. Eu preciso de uma organização. E essa organização de resultados, né, organização de prioridades, melhor dizendo, ela pode incluir, sim, essa organização de direitos. O que eu quero dizer com isso, gente? Qual é como é que chama? A moral da história. O estrangeiro não residente é titular de direitos fundamentais, porém somente daqueles que estejam intimamente associados à sua condição de pessoa humana. Somente aqueles que forem imprescindíveis, de garantia indispensável. Então, por exemplo, Pablo veio passar férias aqui e ele foi assaltado e agrediram ele. Eu posso dizer que a integridade física, enquanto direito fundamental do Pablo, foi violada? Sim ou não? Sim. Sim. Outra situação, o Pablo está passando férias aqui e ele quer participar de um protesto político.
Ele quer se envolver em um protesto político. Ele pode? Não. Não. Percebam. São duas situações distintas. A segunda situação não é uma situação imprescindível à sua condição de pessoa humana. Até porque direitos políticos não estão associados à condição de pessoa. Direitos políticos estão associados à condição de nacional. Direitos políticos são direitos para nacionais, não é para todo mundo, não. Então, ignora. Ok, gente? Esse tópico aqui, 1.2.2.3, inclusive já caiu na primeira fase da OAB. Inclusive, eu acho que o nome do cara da questão era Pablo, tá? E a pergunta era essa, Pablo tem direitos ou não? A resposta certa era, ele tem direito, no caso da saúde, se for uma situação de urgência. Então, era sim, Paulo. Oi? Era Paulo, se eu não me engano também. Paulo? Ou era Paulo ou era Pablo? Algum dos dois, mas era isso aqui. Então, sim, numa caso de situação de urgência. Ficou claro isso aqui, gente? Sim ou não? Então, Sim, direitos professor. fundamentais. Tem os expressos e, no caso do estrangeiro não residente, aqueles que forem indispensáveis à sua condição de pessoa humana. Tá bom? Gente, agora vamos conversar sobre algumas situações controversas, que são muito legais, inclusive, de tratar. E são duas. Pessoas jurídicas e os animais. Será que os animais têm direitos humanos? Vamos conversar sobre isso. Olha só, primeiro ponto, gente. Vou esconder aqui para vocês não colarem. Pessoas jurídicas têm direitos humanos no plano internacional? O que é que vocês acham? O direito internacional dos direitos humanos, ele concede direitos para pessoas jurídicas? Oi? A resposta é não. No direito internacional de direitos humanos, a pessoa jurídica não é titular de direitos humanos. Mas isso não significa que uma violação aos direitos de uma pessoa jurídica não seja nada. Pode ser. Ela pode ser, no entanto, uma violação ao direito da pessoa física, da pessoa natural. Como assim, professor? Bora pegar um exemplo mais simples? Vamos supor que o poder público, sei lá, na Venezuela, decide confiscar uma empresa, tá? Então, o governo da Venezuela decide confiscar uma empresa. Minha pergunta é a seguinte: a pessoa jurídica, a sociedade empresária não tem direitos humanos, ok. Mas quando houve o confisco dos bens da empresa, quem é que saiu prejudicado, além da empresa? A pessoa física, né? A dona, né? Os sócios. O sócio, o proprietário, perfeito. Então, olha só. As pessoas físicas, no caso, que foram alcançadas pelo dano à pessoa jurídica foi os sócios proprietários. Então, a violação do direito da pessoa jurídica é uma violação de direitos humanos? Pode ser, mas não é direta, não é uma violação aos direitos humanos da pessoa jurídica. É uma violação aos direitos humanos das pessoas físicas que estão envolvidas com a pessoa jurídica. Tem um caso, gente, eu sempre me foge o nome, eu tenho quase certeza que o nome é o caso Ibercher-Bronstein. Caso Ibercher-Bronstein versus Peru. Se for esse mesmo, eu tenho quase certeza que é. O caso é o seguinte, o senhor Ibercher-Bronstein, ele era um peruano naturalizado e era dono de uma rede de comunicação, uma rede de TV lá, eu não lembro agora o nome. Mas ele era um sistema de telecomunicação. E aí ele começou a fazer oposição ao governo, então o governo decidiu, uma das medidas, né, do governo foi cassar a autorização da empresa. Ok? Foi uma das ações do governo. Aí eu digo assim, olha, efetivamente não há violação da pessoa jurídica. Mas quem é que foi afetado com esta censura? Que na parte foi uma censura. O proprietário, o Ives Bronstein.
Então, a afetação ao funcionamento da empresa afetou diretamente a liberdade de expressão dele, porque ele não podia mais conduzir seus negócios. Estão entendendo? Então, a pessoa jurídica, ela não é titular de direitos humanos, mas isso não significa que um dano a uma pessoa jurídica não seja nada. Ele é considerado o quê? Indiretamente um dano à pessoa natural. Ficou claro isso? Sim. Sim. E nos direitos fundamentais, gente? Bora lá. Direito internacional para vocês é um pouco novo, mas direitos fundamentais vocês já devem saber. Pessoas jurídicas no nosso direito constitucional têm direitos fundamentais, sim ou não? O que vocês acham? Não. Não? E aí, alguém mais acha alguma coisa? Olha só, pessoa jurídica não é necessariamente empresa, tá? Se vocês forem lembrar... Oi? Professor, acho que eu não sei se também é uma viagem minha agora, né? Mas a nossa ordem econômica, ela não é fundada na liberdade econômica. Isso não se Sim. traria um direito fundamental para a PJ? Não sei se eu viajei um pouco. Sim, eu vou chegar nesse ponto. Eu vou chegar nesses direitos que são indiretamente de pessoas jurídicas. Tá certo, não tá errado não. Mas eu queria tocar, antes de chegar nesse ponto, nos direitos que são de pessoas jurídicas. Então, por exemplo, nós temos garantias fundamentais, que são direitos fundamentais, são direitos processuais fundamentais, que são de pessoas jurídicas. Mandado de segurança coletivo, mandado de injunção coletivo, lembram disso? Tem partidos políticos que têm alguns direitos básicos. Então, são pessoas jurídicas que têm direitos fundamentais. Delas. Esse que é o ponto, delas. Então, olha só. Existem direitos fundamentais expressamente protegidos para pessoas jurídicas. Além disso, tem o que tu tocaste. A pessoa jurídica, gente, ela é um meio de proteger, é um meio de ação das pessoas naturais. Então, ela tem os direitos que são necessários à sua atuação. Então, olha só, a gente tem um direito básico que é a liberdade de associação. Liberdade de associação é a liberdade que inclui, entre outras coisas, o direito de nós formarmos uma pessoa jurídica para que nós possamos buscar os nossos objetivos juntos. E aí nós vamos constituir a pessoa jurídica e para isso ela vai ter que ter propriedade, para isso ela vai ter que, por exemplo, desenvolver uma ação que vai exigir liberdade de iniciativa e por aí vai. Então, acompanhe o raciocínio. Eu preciso protegê-la para proteger os indivíduos que estão por trás dela. Então, ela também tem os direitos relacionados à sua atuação. Tá? Então, ela tem os direitos que estão vinculados aos seus objetivos. Por exemplo, só para entender isso, tá? A sua finalidade. Uma empresa, como... Quem foi que falou? Eu não lembro. Uma empresa vai ter liberdade de iniciativa, certo? Perfeito. Mas uma empresa vai ter liberdade religiosa? Faz sentido, dentre as finalidades dela, a liberdade religiosa? Sim ou não? Sim. Não. O que ela faz? Porque liberdade religiosa é ter uma fé, expressar uma fé, mudar de credo. Uma empresa, ela atua dessa forma? Eu entendi que ela não poderia exigir dos, tipo, empregados seguir uma religião, entendeu? Não. Minha pergunta é se ela mesma, a própria empresa, se ela tem liberdade religiosa, se ela, tipo assim, tem esse direito. Tá. Então, não. Não, ela mesma não tem. Agora, se for uma pessoa jurídica, por exemplo, de uma igreja é uma pessoa jurídica. Aí faz sentido falar em liberdade religiosa? Aí faz. Aí ela tem um direito fundamental à liberdade religiosa.
Ficou claro isso aqui, gente? Então, algumas vezes a Constituição traz direitos expressos, outros, no entanto, são garantias relacionadas à finalidade da instituição. Ok? Bora fazer uma pausa de 10 minutos e a gente volta para falar sobre os animaizinhos e revisar o teste, tá? Revisar não, resolver com vocês a atividade. Ok. Tá bom? Então a gente volta, são 7h36, a gente volta 7h46, tá bom? Espero vocês. Ok.